nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, eu quero estar analisando o Bitcoin com vocês, tentar entender esses últimos movimentos que estamos tendo de alta. Atualmente o Bitcoin está na casa dos 92k e todo mundo quer saber, será que nós encontramos um fundo na casa dos 81 mil dólares? Ou se nesse exato momento nós estamos formando um possível topo descendente para ter mais quedas. Vamos analisar os gráficos maiores, entender a saúde da tendência do Bitcoin e, através disso, analisar o sentimento do mercado também, que nas últimas horas está legal, está positivo. No final do vídeo eu quero falar também um pouco sobre o calendário econômico e sobre a atual decisão do Fed em dezembro, que está sendo precificada já nos investidores. Também quero estar falando sobre o próximo presidente do Fed e o que esperar dessa nova jornada que vai começar ainda daqui a 6 meses, mas lembre-se, o mercado sempre precifica alguns meses antes, então é sempre bom já estar se posicionando para possíveis mudanças nos próximos meses. Quero falar também dessa correlação do Bitcoin com outros dois ativos que eu ouvi pouquíssimas pessoas falando aqui nos canais do YouTube e eu acho que é extremamente relevante e precisamos estar acompanhando isso. Então, sem vinheta e sem mais enrolação, bora para a análise de hoje. Então, como de praxe, eu quero começar com o Bitcoin no tempo gráfico de 3 meses. Nós conseguimos analisar o Bitcoin, como eu já havia trazido aqui, ele segue uma tendência de alta ainda bonita. Estamos em retrações de Fibonacci, tocou a região de 0,60382, regiões que o preço tende a mostrar força. Então, atualmente, o que o preço me mostra em um gráfico de 3 meses ainda é saudável. Esse gráfico ele se encerra no final desse dezembro, então ainda temos até o final do mês para, na minha visão, termos um fechamento pelo menos acima das regiões ali dos 107 mil dólares, que iria configurar esses fundos ascendentes que está tendo desde 2023. Nós só estamos tendo fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e fundo ascendente. Nota-se que a gente nunca perde o fundo da vela anterior, não foi perdido em nenhuma das outras vezes. Desde 2023 a gente perde o fundo da outra vela. Faz sim falsos rompimentos, como houve aqui, mas ele fecha acima. Falso rompimento, mas fecha acima. E aqui nós estamos tendo um rompimento e o que seria ideal é que nós fechássemos acima dessas regiões de 107, que é a última vela do trimestre. Salvo engano, essa vela aqui fechou em setembro. Né? Setembro, outubro, novembro, exatamente. Essa vela fechou em setembro. Então, nós temos até dezembro para fechar acima dessas regiões, seria extremamente importante para a manutenção de uma alta no longuíssimo prazo do Bitcoin. Embora as retrações de Fibonacci, como eu já mostrei, nós se encontramos ainda em uma bandeira de alta, então não há motivo para pânico. Mas quando nós trazemos para um tempo gráfico mensal, que já é extremamente relevante, nós notamos que, de fato, se analisarmos desde o último movimento de alta, nós estamos perdendo as regiões mais importantes, que é a 0,618 de Fibonacci. Então, estatisticamente, seguindo a linha de raciocínio dos investidores com as teses pautadas em cima nas retrações de Fibonacci, nós estaríamos sim em uma maior probabilidade de formação de um fundo nessas regiões e, posteriormente, um topo descendente para novas quedas se fecharmos abaixo de 94 mil dólares. Temos até domingo para fechar acima dessas médias e eu, de pronto, já adianto que eu estou otimista com esses últimos movimentos que estamos tendo nas últimas horas e se os indicadores de sentimento continuar nos dando os insights que está dando, eu acredito sim que existe uma grande probabilidade de nós conseguirmos fechar acima dos 94k, porque já estamos do lado aqui nos 92. Então, fechando acima dos 94, nós estaria fazendo um fechamento do mensal na retração de ouro de Fibonacci, que é 0,618, e nós ainda continuaríamos com a maior probabilidade de estabelecer um fundo para obter novas máximas, quem sabe no primeiro trimestre ou no primeiro semestre de 2026. Porém, se começarmos a fechar abaixo dessas regiões de 94 mil dólares, nós entramos estatisticamente em uma maior probabilidade de uma formação de um topo descendente em relação ao outro para perder os fundos atuais, os 81 mil dólares, e de fato entrar no bear market. Porém, é cedo ainda para dizer, como eu sempre digo, precisamos de confirmações. Embora o RSI nos mostre, sim, essa fraqueza nesse movimento, no mensal nós já saímos das regiões ali em que o RSI demonstra força, que é acima dos 60, né? Eu vou até passar o meu visor para esse outro lado, para ficar mais fácil para vocês. No canto direito, agora vocês analisam aqui, que a região de 60 ali é onde normalmente o preço mostra as suas regiões mais fortes. Então, acima do 60 e acima do 40. Então, acima do 60, exatamente. Essa região aqui, ela me mostra força no RSI e essa região me mostra fraqueza. E essa é uma região intermediária barra lateralização. Então, nesse momento, nós já perdemos essa região, isso não é bom no mensal. No trimestral, ainda estamos ali nessas regiões, então, para mim,
ainda é saudável, porém, é óbvio que precisamos acender um alerta, assim, que no trimestral ele já mostra uma certa fraqueza também. Ele estava numa tendência de alta e ele perde, inclusive, fundos de regiões que o preço estava na casa dos $50.000, né, dessas regiões aqui, $59.000. Então, isso já nos adianta, assim, uma fraqueza no RSI, porém, ainda estamos acima dessas regiões dos 60, que, para mim, é o que mostra, de fato, a força do preço, ok? Então, eu sempre digo, nós não podemos fazer análises somente pautadas em um indicador, tem que usar eles com outros indicadores, com outros padrões gráficos, indicadores de sentimento, para nós conseguirmos ter uma clareza maior. Então, o que seria extremamente importante, até o final dessa semana precisamos fechar acima dos 94K. Fechando acima dos 94K de uma forma heróica, ao meu ver, o Bitcoin ainda segue uma tendência de alta estável nos tempos gráficos, tanto do mensal e do trimestral. Até o final do ano, seria extremamente interessante se o preço fechasse acima dos 107, por conta dessas questões que eu já mostrei para vocês em relação ao trimestral, que seria o fundo da última vela. Então, analisando o semanal, nós, de fato, nós tínhamos um canal de alta que foi rompido, ao meu ver, né? E eu já havia antecipado que existia a probabilidade dessa perda desse canal, tendo em vista um fato que estava acontecendo aqui no diário. Nós formamos um pivô de baixa no diário, abaixo das médias dos 200 períodos. Então, isso aí é muito ruim para a manutenção de um preço, manutenção da alta do preço. E, de fato, nós formamos esse pivô e perdemos com louvor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ver aqui no diário, de uma forma mais agressiva possível, é traçar uma Fibonacci desde essas regiões e ver o preço formando pivô de alta acima dessas médias, dessas regiões de 97K. Eu poderia acreditar que um pivô de alta acima dessas regiões podia nos dar força para vir retestar essas médias de 200 períodos no diário e, quem sabe, ter força de começar a trabalhar com o preço acima dessas regiões. Enquanto nós estivermos abaixo dessas médias do diário, do 200 período, eu acredito que o preço ele está numa região extremamente perigosa que, sim, ele coloca em xeque a tendência de alta do Bitcoin. Entenda, isso nos traz insights. O que confirmaria de fato um pivô, um bear market no Bitcoin é um pivô de baixa confirmado no mensal. Para isso, nós precisamos que o mês seguinte nós formamos um topo descendente e o mês posterior ainda, fazendo essas contas agora lá para fevereiro, nós, lá para janeiro ou fevereiro, nós tivéssemos a perda dos fundos atuais que está em $81.000. E isso configuraria, sim, o bear market. Então, é cedo ainda para antecipar esse movimento. Porém, quanto mais nós trabalhamos abaixo dessas médias de 200 período, quanto mais nós trabalhamos abaixo desses 94K, que é a retração de Fibonacci do mensal, maior vai ficando a probabilidade de entrarmos em um bear market. Ok? E essa região de Fibonacci eu vejo confluência com a retração aqui das médias desse período no 4 horas. Nota-se que todas as vezes que nós tentamos chegar próximo dessas regiões, desde o Twitter do Trump, 10 de outubro, isso já tem mais de um mês, 40 dias, 45 dias, nós não conseguimos ultrapassar essas médias nesse período. Então, de pronto, eu já adianto que eu acredito que se conseguirmos formar um pivô de alta agora, acima dessas médias de 200 período que estamos do 1 hora, que era o primeiro ponto que mostraria uma certa saúde no preço, eu já havia trazido isso nas minhas outras análises, e eu volto a trazer agora, e eu volto a fazer um convite, se você não me segue nas redes sociais, me siga lá, monetize seu dinheiro underline, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, se você me procurar, você vai encontrar, e eu sempre estou trazendo análise técnica e sentimento do mercado de uma forma sincronizada para melhorar os nossos resultados, e eu já havia trazido essa possibilidade, eu já havia trazido esse insight que para o preço começar a demonstrar mais força, ou eu ficar um pouco mais otimista com o preço no curto prazo agora, seria um rompimento dessas médias de 200 período, do 1 hora, que já tem alguns dias que nós não conseguíamos fazer esse pivô. Desde também lá de trás, praticamente do Twitter do Trump, nós trabalhamos um pouco acima, mas voltamos a perder e já estavam alguns dias, todas as vezes que a gente chegava próximo, nós perdíamos. Agora, nós estamos formando um pivô de alta acima dessas regiões e, ao meu ver, com os indicadores de sentimentos saudáveis. E o que seria o próximo ponto de resistência agora no curto prazo? Essas regiões dos $98.000, 99, dos 98 aos 100K de dólar, que são as médias de 200 período no 4 horas, que nós não conseguimos permanecer acima há alguns dias. E eu consigo encontrar confluência com a retração de Fibonacci. Quando eu traço uma Fibonacci, para entender essa última queda, essa Fibonacci ela me mostra que para o preço permanecer, me mostrar que o preço ele estancou toda essa sangria, esse fundo de $80.000 foi estabelecido após essa última queda, eu preciso que forme um pivô de alta acima dessas regiões, 0,618 dessa retração e entre em confluência com as médias de 200 períodos, de uma forma cirúrgica, inclusive.
nota-se que é uma região bem próxima à retração de Fibonacci com as médias de 200 período do 4 horas. Por isso que eu acho que a média de 200 período é a média mais importante, porque eu consigo encontrar confluência nela com outros indicadores, como o de Fibonacci, por exemplo. Então, se o preço continuar nessas regiões e mostrar força acima dessas regiões que estamos nesse exato momento, numa hora, eu consigo acreditar que as próximas regiões que o preço encontrará mais resistência é a partir da casa dos 98 mil dólares até os 100k. Antes também vejo um pouco de liquidez acima, eu vou mostrar aqui no CoinGlass, nós analisamos aqui, eu gosto de analisar em um tempo gráfico um pouco maior, mais significativo, de 2 semanas, eu já consigo encontrar essa região, esse mapa de calor de interesse em que o preço é atraído como um imã magnético para buscar liquidez, liquidação dos apostadores, né, um movimento de short squeeze que está devendo já ao mercado, que está muito sobrevendido, ao meu ver. Então, essas primeiras regiões, na casa dos 94 ou 95 mil dólares, e posterior, a região para mim mais importante é essa região aqui do mensal, que eu consigo ver um mapa de liquidez muito grande, um calor muito grande aqui de liquidação nessas regiões de 98 mil dólares. Então, é o ponto que eu acho que o preço vai encontrar mais resistência aqui no médio prazo e, obviamente, no médio e longo prazo, na casa ali dos 112 mil dólares, que vai entrar em confluência com as médias de 200 período no diário, que eu já vou mostrar no gráfico para vocês. Então, essa região dos 98 já é uma região que vai apresentar uma certa resistência. Aqui, essa região dos 94 tem uma coisa assim, eu acredito que pode enfrentar uma resistência, mas a maior resistência é na região ali dos 98. E o porquê? A gente entra em confluência também com essas médias de 200 período. São exatamente nessa faixa de preço, a faixa dos 98 mil dólares. Ela entra em confluência com aquela zona de liquidação ali do CoinGlass. Então, 97, a casa do 100. Essa região aqui nos apresenta essa liquidez. E na casa do diário, quando nós olhamos, é exatamente essas médias de 200 período no diário vai entrar em confluência com aquelas regiões também lá do CoinGlass, onde tem muita liquidez. Aqui no CoinGlass eu consigo observar também nessas regiões próximas aqui, na casa dos 111 mil dólares, 109, a partir dos 110 mil dólares. É basicamente isso daqui. Quando eu pego essas duas médias aqui no diário, aqui já começa a partir dos 105, vai até a casa dos 110 mil dólares. Então, essas duas médias nesse período, eu consigo encontrar confluência nelas, não somente no price action, mas também nos indicadores de sentimento. Então, por isso que eu gosto de usar essas duas métricas, né? Tanto o price action quanto os indicadores de sentimento. Falando nos indicadores de sentimento, eu consigo analisar que eu já tinha trazido aqui alguns dias que nós estávamos tendo muitas sardinhas comprando esse movimento de queda do preço. O preço estava caindo e as sardinhas continuavam comprando. E eu afirmei que eu precisava ver um movimento mais pessimista por parte delas, elas vendendo mais, e o que de fato tem acontecido nessas últimas horas. Elas começaram a vender mais, embora aqui, agora, nesse exato momento, está começando a formar aqui uma possível subida novamente, mas eu acredito que todo esse movimento aqui de queda já foi um movimento significativo porque foi alinhado também com as grandes instituições. Essas ordens de cima são as ordens que representam acima de 100k e essas ordens até 1k. Então nota que esse movimento de alta foi causado pelas grandes instituições, ordens acima de 100k comprando, enquanto as sardinhas estão vendendo. O que precisamos ver para a manutenção desse preço permanecer assim estável e saudável? Precisamos continuar vendo um movimento em que as sardinhas continuem comprando, vendendo e as grandes instituições voltem a comprar. Seria um movimento semelhante, que eu sempre trago aqui nos vídeos, vou tentar trazer também de uma forma rápida, teria que ser um movimento semelhante a esses aqui que já ocorreu. Nota-se quando aqui, em junho de 2022, quando as sardinhas começaram a vender, a gente começou a ter um movimento de venda em massa das sardinhas, as grandes instituições basicamente lateralizando, nós já tivemos uma valorização do Bitcoin de pelo menos 25, 30% em média, porque ele saiu das regiões ali dos 98 mil dólares e foi até a casa dos 124 mil dólares. Perdão, eu falei 2023, não, isso aqui foi em junho de 2025. Então, é esse movimento que eu preciso ver para começar a acreditar que estamos prontos para buscar novos patamares mais significativos, quem sabe regiões acima dos 100k, buscar um movimento de short squeeze, que seria essas regiões aqui mais extremas, aqui acima dos 112 mil dólares, aproximadamente 112 mil dólares. Eu acredito que esse movimento vai ocorrer quando as grandes instituições voltarem a comprar e as sardinhas começarem a vender, porque acreditando que de fato nós chegamos em um bear market e o Bitcoin não vai subir mais. Então, para finalizar aqui, o price action, eu prometi que traria uma correlação do Bitcoin com outro ativo que estava me chamando muita atenção, é o ouro. Aí você vai me falar, não, mas todo mundo já falou. Exatamente, muita gente estava falando dessa correlação, mas eu acho que eu não vi ainda ninguém falando dessa correlação quando se trata do RSI. Eu consigo observar que o Bitcoin, frente ao ouro, ele estava extremamente desvalorizado aqui no médio prazo, porque o RSI estava sobrecomprado. Nota-se que o RSI ele estava em região de sobrecompra, e às vezes que o preço atingiu essas regiões de sobrecompra,
Posteriormente, ele trouxe quedas significativas para o ouro frente ao Bitcoin, então isso nos deu alguns insights em outros movimentos em que, primeiro, ele estava sobrevendido, sobrecomprado nessas regiões. Aqui foi em junho de 2022. Ele veio aqui, estava sobrevendido, teve ainda um refúgio, se valorizou ainda mais, um pouco, com o RSI já meio esfriado, e posteriormente ele devolveu todo esse movimento de alta. Basicamente, ele voltou à tendência natural dele, porque a tendência natural do Bitcoin frente ao ouro é extrema valorização. Nota-se que no mensal, o RSI do ouro sempre esteve totalmente sobrevendido frente ao Bitcoin. O Bitcoin ele está muito mais forte que o ouro desde basicamente da sua criação dos últimos anos. Então é até difícil de ver no gráfico aqui. Então é exatamente sobre isso que eu queria trazer para vocês. Ele está basicamente seguindo a tendência natural dele. E a probabilidade é que ele continue seguindo essa tendência natural. A tendência natural é de desvalorização do ouro frente ao Bitcoin. Isso é o que tem acontecido. E a tendência majoritária no mensal, no trimestral, é essa. Então a tendência, como existe essa frase já clichê no mercado, a tendência é nossa amiga. Então temos que seguir a tendência. Às vezes que ele atingiu essas regiões da média de 200 período no par ouro barra Bitcoin, ele encontrou uma resistência, ele devolveu um movimento da alta. Basicamente, ele devolveu, ele se desvalorizou frente ao Bitcoin em 80% em relação aos fundos, desde o topo aqui aos fundos. E eu consigo ver essa mesma correlação que aconteceu aqui em 2022. O ouro frente ao Bitcoin chegou nessas regiões e ele devolveu todo esse movimento de alta, alinhado sim com o RSI sobrecomprado, e é exatamente o momento que nós estamos, RSI sobrecomprado e o ouro frente ao Bitcoin próximo às médias nesse período. Então, isso pode nos trazer valorizações significativas do Bitcoin frente ao ouro. Vamos fazer uma menção justa. Em 2022, o Bitcoin ele estava extremamente desvalorizado também, então isso ajudou sim na retomada do preço e ele se valorizar muito mais que o ouro. No entanto, isso é um padrão, é um gráfico que é relevante, faz sentido estar acompanhando e, ao meu ver, o Bitcoin, se tiver forças para fechar acima dessas regiões dos 94 mil dólares ainda essa semana, ainda esse mês, eu acredito que existe sim a probabilidade do Bitcoin surpreender muitas pessoas. Volto a dizer, em junho, em 2022, quando esse fato aconteceu, o Bitcoin ele não estava valorizado, sobrevalorizado como está agora. Agora ele está mais valorizado que em 2022, fato. Porém, eu acredito sim que essa correlação que já aconteceu uma vez, eu acho que pode sim trazer novas altas para o Bitcoin frente ao ouro. Não, talvez não seja em 80%, como foi, mas só o fato de um recuo dessas regiões aos fundos já seria coisa de pelo menos 45%, quase 50%. Lembrando, lembrando que estatisticamente o Bitcoin ele está muito mais forte que o ouro. Estatisticamente você consegue olhar isso aqui num gráfico de 3 meses. Então, a tendência natural do ouro frente ao Bitcoin é se desvalorizar, pelo menos é o que tem sido nos últimos anos. Então temos que seguir a tendência natural do ativo e não temos que tentar reinventar a roda, é seguir a tendência e operar com a tendência a nosso favor. Existe também o outro gráfico do Bitcoin frente à Nasdaq. O Bitcoin ele está muito próximo também de regiões sobrevendidas no RSI e estamos ali do lado das médias de 200 período. Então, basicamente, esse indicador ele mostra o Bitcoin no par com a Nasdaq. Então, nesses últimos dias, o Bitcoin se desvalorizou muito frente à Nasdaq, mas todas as outras vezes, nos últimos movimentos que tivemos, em que ele se desvalorizou, ele veio para essas regiões que se encontra agora, dessas médias de 200 período, ele encontrou força e ele retomou, e ele teve valorizações maiores, mais fortes do que a Nasdaq. Ele se valorizou 70% a mais do que a Nasdaq. Depois, a mesma coisa, ele teve uma valorização até maior que a Nasdaq. E exatamente o que eu estou observando nesse momento. O Bitcoin ele pode estar diante de um movimento que ele venha a se valorizar, pelo menos, se voltar às regiões aqui do topo, 60% ou mais, caso ele continue nesse padrão natural que está sendo de alta também nas últimas semanas, nos últimos meses. Ele encontrou apoio nessas médias de 200 período do semanal. Então, essa é uma média relevante, é uma média significativa, e eu estou sim de olho, eu estou analisando esse indicador, porque eu acredito que como o Bitcoin ele tem se desvalorizado muito mais que a Nasdaq, que o S&P 500, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, o Bitcoin está descontado, ao meu ver. Eu acredito que em um movimento que a Nasdaq ou o S&P comece a lateralizar ou volte a subir novamente com nova euforia para o mercado, que eu vou falar sobre isso agora na próxima parte do vídeo, eu acredito que o Bitcoin tem chance de se valorizar muito mais que todos esses ativos que eu acabei de estar passando. E o que me traz esse insight? Quando nós analisamos aqui o calendário macroeconômico, basicamente foi após dia 20 de novembro,
em que tivemos alguns dados sobre o seguro-desemprego nos Estados Unidos, basicamente sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que começou a mudar o cenário em relação a possível corte de juros em dezembro. Muita gente estava falando que esses dados não iam influenciar sobre o relatório de seguro-desemprego, porque já era desatualizado e tal. Honestamente, eu acho que quem apostou nisso errou, porque foi a partir do dia 20 de novembro que veio esses dados pedidos de seguro-desempregos mais elevados do que o esperado. Todos esses dados. Depois você olha lá no Investing, todos os dados, dia 20 de novembro, eles vieram a mais do esperado em relação ao seguro-desemprego. O único que veio aqui, acho que acima, foi o relatório do payroll, que entrou em divergência aí, algumas pessoas deu uma bugada, não estavam entendendo como que era possível isso ter acontecido, mas de modo geral, a taxa de desemprego subiu mais do que o esperado, um pouco mais, e todos esses pedidos de seguro-desempregos também vieram a mais, acima, 224, estava esperando 223, veio 235, estava esperando 227. Então tudo isso causou, dia 20 de novembro, causou esse movimento aqui, ó, no Polymarket. A galera, eu vou mudar novamente o meu visor para esse lado de cá. A galera os investidores estavam acreditando, isso aqui, ó, se você analisar, a parte de cima da seta do meu mouse, está ali, ó, dia 20 de novembro, 21 horas. As pessoas acreditavam que nós ainda teria o movimento em que não haveria o corte no final do ano. E foi a partir do dia 20 de novembro que praticamente isso se alterou. Então, as pessoas que estavam acreditando que não haveria o corte mais, passou a ficar positiva novamente, passou a acreditar que haveria o corte. Então, foi essa mudança de chave entre o dia 20 e 21 que passou atualmente, 84% das pessoas acreditam que vai ter o corte, e quanto as outras pessoas, a minoria acredita que não haverá corte. Então, basicamente, já está precificado. Haverá o corte agora no final de dezembro. Fato. Então, o que eu disse em alguns vídeos meus atrás, e se vocês analisarem, provavelmente vai achar até algum corte meu, eu falei que o fato das pessoas estarem negativas era bom, porque se do nada houvesse alguma notícia, algum dado econômico, ou até mesmo alguma declaração, que houve declarações esporádicas de membros do Fed acreditando que, nos dando ainda a esperança que haveria mais um corte em dezembro, mudou totalmente o cenário. E agora quase 90% das pessoas já precifica que haverá esse corte. Então, eu sempre digo que é necessário ter cautela em relação aos investimentos, principalmente se você estiver pensando no curto prazo, porque as notícias sempre vai alterando. Mas se você focar no Bitcoin para daqui a um ano, 2, 3 anos, basicamente todo esse movimento é ruído. Mas como a gente também faz operações em curto prazo, médio prazo, notícias são importantes sim. E nesse momento já está precificado, haverá o corte de juros agora em dezembro. Quase que certeza. Até por conta da pressão que está vindo por parte do presidente, também acredito eu. E em janeiro, nós estamos com 70% das pessoas acreditando que não haverá corte, já em janeiro. Então, isso é um fator positivo, ao meu ver. Eu vou ter que mudar meu visor aqui para vocês verem. Exatamente. Em janeiro, 28 de janeiro, as pessoas estão precificando o quê? Pelo menos 70% das pessoas acreditam que não haverá corte. Ao meu ver, isso é bom também, porque se o discurso do Jerome Powell que vai ocorrer na próxima semana, salvo engano, vou colocar aqui, na próxima semana, o discurso do Jerome Powell, não, o discurso do Jerome Powell não vai ser próximo, vai ser na outra semana ainda, dia 9, eu acho. Se o discurso dele for mais brando, se de repente a inflação que está prevista para vir também na próxima semana, que vai vir no dia 5, salvo engano, vai ser dia 5, sexta-feira. Sexta-feira que vem vai ter mais dados sobre a inflação, salvo engano, é o PCE, um pouco atrasado também. Se a inflação estiver controlada, as pessoas já vão começar a precificar de fato um novo corte agora também em janeiro. Então, o fato das pessoas ainda estar um pouco bearish em relação a esse possível corte em janeiro, ao meu ver, também é bom. E para encerrar, nós temos aqui o próximo presidente do Fed aí, que tudo indica-se, né? A grande maioria das pessoas estão apostando que vai ser o Hassett, perdão pelo inglês, mas eu esqueci o Kevin Hassett, isso mesmo, Kevin Hassett. E tanto ele quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eles são mais a favor do corte de juros, né? E o Kevin Hassett, ele é também a favor, ele é mais a favor do corte de juros nessa matéria desse site aqui, extremamente conceitual, do Reuters, ele especifica que o Kevin Hassett, ele é mais a favor de corte de juros, né? Ele é mais pautado para o lado de ter mais corte de juros. Então, quando nós começamos a observar esse tipo de notícia, se analisarmos uma forma mais macro, provavelmente os primeiros 3 meses, os próximos 6 meses do ano que vem, existe uma boa probabilidade de nós termos um rally ali, um rally de euforia. Fato que, até maio, o presidente do Fed ainda é o Jerome Powell. Porém, normalmente, os investidores vão precificando antes esses movimentos. Então, como o Jerome Powell tem algumas reuniões ainda, mas ele fica até maio.
Então, de maio para frente, já é outro presidente, e é um outro presidente mais aliado ao Donald Trump. Ele é mais voltado, né, para a mentalidade de ter mais corte de juros, segundo essa matéria desse site. Né? E, obviamente, o Donald Trump, como ele coloca alguém lá, ele vai colocar alguém lá que tem mais a linha de pensamento dele. Então, todos esses fatores pode sim nos dar um 2026 ainda saudável, pode dar um 2026 ainda de alta. Mas para isso acontecer, não podemos só, obviamente, operar com notícias, precisamos que o Bitcoin continue nessa retomada de força e se mantenha acima dessas regiões que eu tracei aqui no nosso vídeo, que eu tracei hoje uma análise completa, espero que vocês tenham gostado. Então, se o Bitcoin conseguir encontrar força para fechar acima dessas regiões, alinhando com essa mudança do cenário macroeconômico, eu consigo ver um 2026 ainda muito positivo. Agora, é óbvio que não podemos só operar com notícias, e o Bitcoin é necessário que ele demonstre essa força, é necessário que as grandes instituições, né, voltem a acumular Bitcoin, voltem a comprar mais, para nós começarmos a ver um movimento de alta novamente, e acreditar que todo esse movimento de queda foi basicamente para limpar o mercado e formar uma armadilhas para os ursos que estão shortando esse movimento. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça, me siga nas redes sociais, eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixado e no link na descrição também tá as minhas redes sociais, me segue lá, eu tenho certeza que vai agregar demais aí para vocês aí, que eu sempre estou postando conteúdo de valor lá para vocês, beleza? Então é isso, a gente se vê numa próxima análise. Fui!